Bom, então vamos lá. Bom dia, meu nome é Ramon, eu sou analista de suporte voltado para o sistema SIGA, que é o nosso sistema acadêmico. Aqui ao meu lado também está a Fernanda, representante do setor comercial. E como foi nos solicitado essa apresentação, a primeira apresentação voltada para o módulo estricto sensu, vou estar trazendo aqui para vocês, na aplicação mesmo, as principais funcionalidades. E o objetivo é que a gente tenha uma visão geral do módulo e, no segundo momento, a gente possa atacar os pontos que ficaram com dúvidas. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Se tiver qualquer problema na transmissão, vocês, por favor, me avisem. Estão conseguindo visualizar minha tela? Certo. Acho que essa versão aqui do navegador não está compatível. Vou tentar abrir com o Firefox aqui para compartilhar com vocês. Eu estou entrando com o Sig Software 2, aí eu preciso só da autorização para entrar na sala. Tranquilo, já peço aqui para o pessoal autorizar então. Agora vocês conseguem visualizar, correto? Vamos lá, estou entrando aqui no ambiente de vocês de homologação. Como foca a apresentação do módulo estricto sensu, vale só a gente falar sobre o SIGA como um todo, né? O SIGA é o nosso sistema integrado de gestão voltado para as atividades acadêmicas. E o módulo estricto sensu, ele contempla a estruturação e gerenciamento dos cursos de pós-graduação, no caso mestrado e doutorado. Para ter acesso ao módulo, nós precisamos de um papel. Esse papel é definido no SIG Admin. Só mostrar aqui onde é setado esse papel para que o usuário ele possa ter acesso ao módulo. O SIG Admin planta uma permissão ao usuário. Para fins de apresentação, eu estou utilizando o usuário admin. Esse usuário admin, ele tem a permissão aqui do SIG Admin, do SIGA, como gestor estricto. Aqui, do sistema do módulo estricto sensu, ele tem essa permissão gestor estricto, então a partir dessa permissão, ele consegue acessar aqui esse módulo. Certo. Como forma de estruturação da apresentação, a gente vai seguir um curso voltado ao negócio, que está desde a criação do programa, vinculação do curso, cadastro de disciplinas, currículo e associação do discente aos cursos. Então, de uma forma geral, o módulo estricto sensu ele apresenta essas abas de funcionalidades, alunos, vínculos e matrículas, você tem um registro de atividades, turmas, cadastros, onde a gente vai focar nessa apresentação, permissões, onde é possível, por exemplo, identificar os coordenadores do curso, relatórios e consultas, onde ele traz uma gama de relatórios exibidas pelo sistema,
sincronização do Sucupira voltado para os programas de pós-graduação e as bolsas de docência assistida, onde é feita a solicitação, consulta e cadastro. Então, focando aqui em relação ao fluxo. Para a criação de um curso estrito sensu, é necessário que o usuário acesse a aba Cadastros, no menu Curso, venha na operação Cadastrar. Na operação Cadastrar, é exibido esse formulário geral para os dados de cadastro, e aqui, para fins de exemplificação, a gente pode criar, por exemplo, a engenharia de software. Nesse caso, a situação ela pode ser apresentada como ativo, extinto, inativo ou suspenso, sendo o ativo o exemplo utilizado para as operações. O nível pode ser doutorado ou mestrado, lembrando que no caso do mestrado, o sistema vai permitir que seja cadastrado o acadêmico ou profissional. No doutorado, apenas o acadêmico é permitido. Eu vou setar aqui o mestrado profissional em engenharia de software, por exemplo. Portaria MEC, como campo não obrigatório, para trazer essa informação vinculada ao curso, a data onde a publicação da portaria ela foi disponibilizada, e aí como campo obrigatório, a data de início do funcionamento do curso. Vamos setar aqui um exemplo a partir de hoje. Código CAPES do curso, também como campo não obrigatório, e o código CAPES do programa como um campo obrigatório. No caso, todo curso ele tem que estar vinculado todo curso estrito sensu, ele tem que estar vinculado a um programa de pós-graduação. O sistema ele vai exibir esse programa, no entanto, para que seja cadastrado, é necessário que a gente entre no sistema admin e cadastre uma unidade como tipo acadêmica. Como é feito esse procedimento? No sistema admin, a gente vem aqui em cadastro de unidades. O cadastro é preenchido todas as informações, nome, sigla vinculado à unidade, a unidade orçamentária que vai estar vinculado ao programa dentro da instituição. E para que essa unidade ela seja exibida no sistema como uma de pós-graduação, tem que setar aqui a configuração de que ela é do tipo acadêmica, sim. E o tipo acadêmica, ela tem que ser um programa de pós-graduação. Como exemplo, eu vou puxar um dado que já está cadastrado na base aqui para que a gente tenha acesso aos dados. Então, aqui, por exemplo, tem um cadastrado o departamento de pós-graduação. Dentro do departamento de pós-graduação, ele está configurado como acadêmica não, então não vai exibir. Eu venho aqui, coloco acadêmica sim, programa de pós-graduação e atualizo os dados. Para exemplo, eu vou colocar um código qualquer da CAPES aqui, organização administrativa. Essa organização é dentro da instituição, se ela vai ser de centro, interunidades ou interinstitucional. Vou colocar como centro aqui. Curso em rede vai ser vinculado a uma rede de instituições ou não, nesse caso não. E aí no sistema você indica a titulação para o gênero. No caso, a titulação geral. Mestre, mestranda, no caso masculino e no caso feminino. O estado de andamento do curso é o estado onde o curso ele vai ser ministrado. No caso em rede, a gente vai ter mais de uma associação, mas ele tem a sede. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui como Acre, o município de andamento do curso. Esses dados são todos cadastrados no sistema. A área do curso é a área CNPq, que está vinculado aqui, ciências agrárias, biológicas ou engenharias. Forma de participação do aluno. Nesse caso, se o curso ele vai ser ministrado da forma à distância, presencial ou semipresencial. E a periodicidade em relação e o tipo de oferta da disciplina em relação ao período em que ela vai ser ministrada. Se vai ser anual, semestral ou trimestral. Convênio acadêmico como campo não obrigatório. E aqui a unidade responsável, que é exatamente aquela vinculação no Siga de Mim que a gente acabou de mostrar.
Então, aqui, para fins de cadastro, nós temos duas unidades: a coordenação de curso mestrado em Direito Ambiental e o Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. Vou voltar aqui para o cadastro de curso e buscar um que já esteja cadastrado. Pronto, foi cadastrado aqui o mestrado em Direito Ambiental. Para que a gente possa observar os dados aqui que neles foram cadastrados, ele tem como unidade responsável a coordenação de curso mestrado em Direito Ambiental. Uma vez que o curso ele é cadastrado, então a gente tem a vinculação à área de concentração. Dentro da área de concentração, o que vai ser necessário cadastrar? Vou buscar aqui o programa, o curso de mestrado em Direito Ambiental. E aí dentro do programa eu vou informar qual o nível associado. Nesse caso lá, como era o mestrado, aqui também tem que haver a mesma integridade do dado, mestrado. A área do CNPq, vinculada àquelas que a gente for no cadastro de curso. E aí, como campo descritivo aqui, eu posso cadastrar a área vinculada à concentração. Lembrando que no CNPq a gente tem essa hierarquia. Primeiro a gente cadastra a área de concentração, vai ser a vocação inicial, ou no caso, a vocação histórica do programa. E no segundo momento, a gente cadastra a linha de pesquisa, que é exatamente a especificidade da produção do conhecimento. Então aqui, ok, foi cadastrado a área de concentração. Vinculado à área de concentração, eu tenho a linha de pesquisa. Então, a linha de pesquisa aqui, eu trago mais uma vez o programa, sempre vinculado ao programa de pós-graduação, que foi cadastrado lá no Siga de Mim. Área de concentração, que a gente acabou de cadastrar, vinculado a esse programa. E aí, dentro da área de concentração, a linha de pesquisa seria exatamente essa especificidade da produção do conhecimento. Observar aqui quais foram os dados utilizados para o curso de Direito Ambiental. Linha de pesquisa, Direito Ambiental 1, certo. Uma vez que a gente cadastrou, então, o curso vinculado à área e a linha de pesquisa no programa, a gente pode pode informar qual é a recomendação do programa vinculado à análise da CAPES. Então, aqui, o curso foi criado, mestrado em Direito Ambiental, nível mestrado. O conceito ele é informado nesse campo, de 1 a 7, esse seria o conceito informado e reconhecido pela CAPES, e a portaria da publicação desse conceito vinculado ao curso. Feita essa identificação e cadastro do curso, a gente parte para o cadastro de disciplinas ou atividades. As disciplinas e atividades elas vão estar vinculadas a 3 tipos: atividade, disciplina ou módulo. Dentro de cada tipo desse, como por exemplo disciplina, eu tenho uma outra hierarquia que vai me trazer se a disciplina ela é regular, cumprida ali dentro daquele período que a gente colocou setado no curso, trimestral, semestral ou anual, se ela vai ser uma atividade complementar, se ela é do tipo dissertação ou tese, proficiência ou qualificação. Em relação à modalidade da educação, se ela vai ser ministrada de forma presencial ou à distância. Então, para se cadastrar uma disciplina, o sistema identificado como componente curricular, é exibido esse novo formulário, onde ele traz o programa vinculado ao componente, e aí 2 situações para o curso: se vai ser o cadastro de um novo curso ou se esse curso já existe. No caso do exemplo, o curso ele já existe, que é o Direito Ambiental. Então, se eu buscar aqui curso existente vinculado a esse programa, o sistema ele vai exibir o que a gente tem cadastrado. Então, mestrado em Direito Ambiental. Ok. O código utilizado é apenas para diferenciação e identificação desse componente no sistema. Essa aqui é uma sugestão que ele traz para manter sempre uma padronização dos códigos. Então, eu só posso vir aqui e carregar esse código ou informar manualmente. E aí sim, como campo aberto aqui, eu vou estar podendo informar o nome dessa disciplina. Mestrado em Direito Ambiental, colocar aqui legislação
avaliação ambiental. Excluir a avaliação institucional, isso aqui está vinculado a se, após o cumprimento desse componente, o discente, vinculado à turma, ele vai realizar a avaliação do componente na turma ou não. Nesse caso aqui, ele não vai ser excluído da avaliação institucional. Como campo obrigatório, aí tem que ser cadastrado aqui a carga horária do componente. O sistema apresenta como créditos. Um crédito vai equivaler a 15 horas no sistema. Então, aqui um exemplo. Um crédito teórico, 15 horas. 2 créditos práticos, 30 horas. E aí ele me faz aqui, total, 45 horas, vinculado ao componente. Também é possível cadastrar pré-requisitos e equivalências vinculados a esse componente que está sendo criado. Ou seja, eu posso formar uma expressão em que esse componente acaba sendo pré-requisito de um outro componente já cadastrado no sistema para que ele seja cursado. Da mesma maneira, correquisito, ou seja, cursar em paralelo ou já ter cursado anteriormente, ou ainda uma equivalência, onde a equivalência formada ela substitui o componente. Informações relacionadas a cadastro de turma, compartilhar carga horária entre docentes, ele já vem setado no sistema. E aí a gente tem a possibilidade de alterar o conteúdo variável, a quantidade de avaliações e cadastrar, sendo o campo obrigatório, a ementa vinculado a esse componente. Ambiental brasileiro, um exemplo. No sistema vocês vão identificar que sempre antes de qualquer persistência de dados, ele apresenta uma tela de confirmação para que seja feita uma revisão de todos os dados cadastrados. Então, uma vez que foi confirmado, o usuário insere a senha e cadastra esse componente. Ok, componente cadastrado. Uma vez que você realize o cadastro dos componentes, você vai estar vinculando esses componentes a alguma estrutura. A estrutura curricular ela representa a disposição ordenada dos componentes que estão vinculados a um programa onde o discente necessita cursar. Então aqui, por exemplo, no formulário do currículo, ele tem que apresentar um código. Esse código aqui ele é aberto, serve para identificação no sistema. Vou colocar aqui um exemplo. C de currículo, mestrado ambiental. CMA 4. E aí eu estou vinculado aqui ao programa de mestrado de Direito Ambiental. Vinculado a esse programa, eu tenho um curso que foi cadastrado. O ano período de implantação vinculado a essa estrutura, então quando ela entrou em vigor, vou colocar como exemplo 2. E aí, 2 campos de carga horárias mínimas, a optativa e a mínima por período letivo. Então, para o cumprimento desse currículo, eu tenho que cadastrar pelo menos em horas, por exemplo, 15 horas de carga horária optativa mínima. Vou exigir que cada currículo seja cursado uma carga horária mínima de 30 horas, por exemplo. Vinculado aos créditos, naquela relação onde um crédito corresponde a 15 horas, eu tenho o mínimo, o padrão, que seria o regular, e o máximo que ele pode cursar. Vou dar um exemplo aqui. 1, 2 e 4. Então, ele pode cursar até 15, regular seria 30 e o máximo 60 horas. Em relação ao prazo para a conclusão do curso em meses, eu tenho as mesmas informações, mínimo, regulamentar e máximo. Vou dar aqui um exemplo. 18 meses, regulamentar 24 e o máximo 36, por exemplo. Vinculado a esse currículo, eu posso informar se ele está ativo ou não. O currículo ativo vai permitir que o cadastro de discente seja vinculado a essa estrutura. Se não, o sistema não exibe essa informação quando você tenta vincular o aluno ao currículo. Então, cadastradas as informações gerais, o que eu vou ter que informar mais nesse currículo? Vinculado às áreas de concentração. Nesse caso foi cadastrada apenas uma, mas se eu tivesse cadastrado 2 áreas de concentração, eu poderia cadastrar um currículo para cada área.
ou ainda cadastrar um currículo comum a todas as áreas. O sistema permite isso. Como só tem um currículo, uma área, eu vou colocar aqui área 1. A disciplina, ela vai ser exatamente aquele componente curricular que foi cadastrado anteriormente. Então aqui vai ser um campo autocomplete, onde eu vou exibir e vou listar os componentes cadastrados. Vou voltar aqui para procurar o código do componente específico e já posso procurar ele de forma direta. Então, aqui, coordenação do mestrado em Direito Ambiental. Eu tenho aqui essa disciplina, por exemplo, cadastrada. O cadastrei foi essa aqui de baixo, legislação ambiental. O código dela está como COME 111006. Na estrutura, vou repetir aqui o procedimento. Os 4. Eles tinham colocado 18. 436. Ativo. E aí, como área 1, posso procurar aqui a disciplina. Ok, ele vai me trazer aqui. Legislação ambiental. Está apresentando aqui esse questão de codificação. Depois a gente vai alterar no sistema. Então aqui, o tipo da disciplina vinculada à estrutura, ela pode entrar como obrigatório ou optativa. Eu insiro nessa tela a quantidade de disciplinas que o discente ele tem que cursar para cumprir aquela estrutura curricular. Então aqui eu posso estar vinculando mais de uma disciplina no currículo na mesma tela. E aí vinculá-la a optativo ou obrigatório. Esses dois exemplos aqui eu coloquei, uma como obrigatória e outra de natureza optativa. Então, observe que o sistema ele busca a quantidade de horas vinculadas a cada disciplina, traz aqui o total somatório, 90 a 45, faz aqui o total em créditos, que seria o 135 dividido por 15. 9 créditos. Mais uma vez, para persistir os dados, ele apresenta novamente todos os dados que foram cadastrados. Então, o meu currículo ele possui um código de identificação vinculado a um curso, o ano, período em que ele entrou em vigor, a quantidade de horas por período letivo, carga horária, caso total mínimo, optativa, quantidade de créditos e a disposição desses componentes curriculares. Só assistir o dado. Cadastrado. Então, o curso ele é existente, já existe uma estrutura curricular vinculada a esse curso, onde está trazendo aqui as disciplinas. E aí eu posso reconhecer para esse curso os coordenadores. O coordenador, na verdade. Eu venho aqui em permissões, manutenção de coordenadores. Eu vou buscar a identificação. Esse campo vai me trazer os servidores cadastrados, como os docentes cadastrados na instituição. Por exemplo, docente ativo aqui, vou colocar esse primeiro para fins de verificação. Aqui está o Adailson, vinculado aos programas que são cadastrados, nesse caso aqui, a gente está utilizando o Estado de Direito Ambiental. A função, se ele vai entrar como coordenador ou vice, e aí só pode setar um coordenador por curso. O sistema faz a validação e como é um período, como é um cargo temporário, a gente seta aqui a data de início, por exemplo, ao término, daqui 2 anos. Ok. Confirmo aqui a identificação desse coordenador. No entanto, ele já está informando que existe um coordenador para esse curso. Como é que a gente visualiza esse coordenador? Aqui na mesma aba permissões, manutenção de coordenadores, listar coordenadores. Então aqui o Adailson já foi cadastrado. Adailson, ok. Está aqui o número associado. Certo. Uma vez que eu cadastrei o coordenador para o curso, eu posso também cadastrar, dentro da proposta de criação, quais são os docentes que participarão do programa.
Então, aqui dentro do programa utilizado, eu tenho mestrado em Direito Ambiental. Aí eu posso inserir docentes vinculados à instituição da Unifap, somente da unidade vinculada ao curso, ou somente docentes externos. Então, eu posso fazer toda essa associação. Vinculado aqui, cadastrar outro docente, Alexandre Luiz, vinculado a essa área de concentração, foi cadastrada apenas uma. A linha de pesquisa seria vinculado ao cadastro que foi realizado. O vínculo, se ele vai ser professor, pós-doutorando e o nível, colaborador ou permanente. Essa vinculação de nível aqui é uma regra da própria CAPES, submissão, onde o total de docentes permanentes tem que ser pelo menos 2/3 do total de docentes vinculados no programa. Ou seja, eu não posso exceder 1/3 de colaboradores dentro de um programa. Então, aqui eu vou colocar como permanente o nível, se ele é de mestrado ou doutorado, e cadastro. Essa informação aqui, uma vez que ela é cadastrada, ela vai ser poder utilizada para identificar a orientação dentro do sistema. Vou cadastrar aqui mais um exemplo. Vou colocar componente também. Ok. Então, aqui dentro do meu docente, dentro da equipe de docentes do programa, foram cadastrados 2 docentes. Então, agora, eu tenho um curso, já vinculei a uma área de concentração, linha de pesquisa, criei a estrutura, reconheci um coordenador no meu curso, cadastrei 2 docentes dentro do programa, onde a avaliação já foi reconhecida pela CAPES. Qual seria o próximo passo? O próximo passo é matricular um discente nesse programa de pós-graduação. Então, eu retorno aqui para a primeira aba de alunos, venho nesse menu aqui, dados do discente, vou cadastrar o discente. Aí ele apresenta esse formulário, precisa de um CPF. Vou buscar aqui um CPF. Para fins de cadastro. Então, aqui, a vinculação do aluno são 3 passos. Primeiro, eu tenho um formulário dos dados pessoais, então eu vou cadastrar a pessoa. Vou botar aqui, teste. Nome oficial. Vai ser utilizado dentro do sistema. A diferença de nome e nome oficial é aquela questão da possibilidade de você ter o nome que é apresentado no sistema e o nome oficial, que seria o nome de origem, que está presente no documento. Nome da mãe. Como campos obrigatórios, a data de nascimento, a raça, RG, o documento, e só. Os demais campos são importantes, no entanto, não são necessários como obrigatórios para a criação do dado pessoal, da pessoa, dentro do sistema. Então, uma vez que eu tenho a pessoa, seria aqui a vinculação do nome ao CPF, eu tenho que informar quais foram os dados de conclusão, no caso do nível anterior, que seria de graduação, e aí eu tenho as instituições de conclusão. Essas instituições são cadastradas no sistema, aqui ele está apenas exibindo. O curso foi concluído, vou colocar aqui um exemplo. O grau acadêmico vinculado a essa conclusão, bacharel, o turno que foi concluído, e o ano período de conclusão. Então, sempre anterior ao que ele está ingressando. Nesse caso aqui, ele vai concluir 2015, por exemplo. Além desses dados formados no sistema, também é possível que você anexe documentos. Então, você digitaliza e coloca aqui documentos que estão vinculados a quais tipos? Documentos pessoais, diploma do ensino superior, já que a gente está se tratando aqui da conclusão, passaporte, entre outros. Vou ficar aqui só um arquivo, tá? Por exemplo.
então esse arquivo, eu vou enviar. O sistema permite que você envie mais de um arquivo nessa mesma tela, e aí você tem a confirmação de que realmente esses dados foram verificados. Ok. O próximo passo, então, já que a gente cadastrou a pessoa, a essa pessoa foram anexados os documentos de comprovação, agora a gente vai cadastrar os dados do discente, ou seja, transformar aquela pessoa em um aluno vinculado à pós-graduação da instituição. Então aqui ele já traz semestre inicial, o atual, 2022, o mês de entrada, que ele vai estar vinculado, por exemplo, julho, a origem do discente. Nesse caso aqui, vou colocar uma IFES no estado. O tipo, se ele vai ser um aluno regular ou especial. A diferença no sistema entre esses dois tipos é, quando eu tenho um aluno regular, ele vai estar vinculado a todos os dados, processo seletivo, programa, curso, currículo, área de concentração. Já o tipo especial, ele não tem a vinculação do currículo, porque é aquela situação onde o aluno está pagando as disciplinas, mas não tem a integralização delas. Isso é feito no segundo momento, onde ele assume um vínculo regular. Nesse caso aqui eu vou cadastrar o regular para que a gente possa utilizar a informação do currículo. Como aluno do tipo regular, a forma de ingresso, seleção de pós-graduação, vai estar vinculado a um processo seletivo que tem que ser cadastrado no sistema para fazer esse gerenciamento. O programa nós já cadastramos, estamos vinculando aqui ao mestrado em Direito Ambiental. Dentro desse programa, a gente tem um curso cadastrado. E aí, dentro desse curso, tem aquelas estruturas, que nesse caso, já havia uma cadastrada e nós cadastramos uma outra agora. Essa aqui, CMA4 e o ano de implantação. Ele traz sempre o código e o ano de implantação daquele currículo. A área de concentração para esse programa foi cadastrado como uma. E linha de pesquisa, também uma, Direito Ambiental. Orientador. Orientador, exatamente, ele vai listar aqueles docentes que foram cadastrados pertencentes ao programa. Eu posso setar aqui. Não é obrigado que o orientador, ele seja identificado nesse momento. Mas aqui eu vou setar. E a partir do momento que você seta o orientador, o sistema ele traz como campo obrigatório a data de início da orientação. Vou colocar aqui a partir da próxima semana. Também pode ser identificado a co-orientação e, mais uma vez, vai ser vinculado aos docentes que pertencem ao programa, seja ele do nível permanente ou colaborador. Aqui o orientador e a co-orientação. Mais uma vez, identificada a co-orientação, eu tenho que setar qual é a data de início dessa co-orientação. Então aqui eu possuo agora um discente vinculado à instituição dentro desse programa e agora ele passa a ter a sua identificação na instituição, que seria o número de matrícula. A partir desse número de matrícula, eu posso realizar as operações desde relatórios, atualização de dados e busca no sistema. Exemplo, se eu quiser atualizar esse discente que foi cadastrado nesse exato momento. Então eu venho aqui buscar a matrícula, foi gerada anteriormente. O sistema me traz aqui a vinculação, trazendo a matrícula, o nome e o status, agrupados por curso. Então, como só tenho um discente cadastrado nesse curso para essa matrícula, eu vou selecioná-lo e ter acesso aos mesmos formulários que foram cadastrados. Ele está dando loop, não está acessando, vou tentar atualizar os dados pessoais. Certo. Nos dados pessoais, aí eu tenho acesso àquele primeiro formulário. Nos dados do discente, eu vou ter acesso aos formulários subsequentes. Uma vez cadastrado o curso, vinculado o aluno dentro desse curso, eu posso cadastrar as turmas para que possa ser realizado a matrícula do aluno. Então, vem aqui na aba vínculo/matrículas, e aí eu tenho a opção turmas, cadastro de turma. Posso buscar aqui pela unidade responsável, os componentes cadastrados para o nível estrito sensu. E aí, selecionado,
encontrado os componentes, eu posso estar fazendo a oferta, aqui sempre de 1 para 1. Uma turma seria uma oferta de um componente curricular. Então aqui ele já vai me trazer, o sistema já vai trazer os dados que foram cadastrados anteriormente. Nesse caso, eu só vou identificar qual o ano período de oferta dessa turma, vou utilizar como ano período o semestre atual. Ao campus, que é a informação cadastrada dentro do sistema, para a informação central, capacidade de alunos dessa turma. Seria a limitação do espaço físico, caso ela seja ministrada, nesse caso presencialmente. O local desse espaço físico, exemplo. E, por último, importante, a questão do período. Então, o início e término desse componente, que vai estar vinculado exatamente à matrícula do aluno, à consolidação das atividades, avaliações e consolidação da turma. Seria a integralização do componente para o discente. Uma vez que eu trago aqui esses dados, informei de quando a quando terão as aulas, em qual sala, eu tenho que informar quais são os horários em que será ministrada essas aulas. Como exemplo aqui, eu vou informar que terá aula toda sexta e sábado. Aqui, os 4 horários aqui. Sexta-feira, das 18 às 20h25, e aos sábados, mesmo horário, das 18h45 às 20h25. Ok, vinculado a essa turma, aí eu posso estar associando os docentes. Os docentes, eles vão ter 3 níveis. Os do programa, que foram cadastrados, aqueles 2 que nós utilizamos. Os docentes que não pertencem ao programa, eu posso estar trazendo também aqui no sistema, seriam todos os docentes não pertencentes ao programa que foi cadastrado. E os docentes externos, que também são cadastrados no sistema. Então, vou vincular aqui um docente que pertence ao programa e dentro dessa vinculação informa a carga horária em que ele ficará responsável. Então, aqui a carga horária total da aula de 60 horas, ele vai representar 50%. OCP 30 horas e avanço. Posso também estar associando mais de um docente para compartilhar aquela carga horária e também o sistema permite que você, nesse caso, não tendo um docente definido, cadastre a turma e depois faça a associação do docente. Vou cadastrar essa turma. Turma cadastrada para o período 2015-2. E aí, se eu buscar essa turma na consulta geral, formando pelo código do componente, o que eu vou ter? Vou ter aqui a turma 1, que já foi cadastrada anteriormente, e aí ele tem um docente aqui, informa a quantidade de horas, e a turma 2, que a gente acabou de cadastrar, no entanto, não foi informado qual o docente. Então ele fica aqui como a definir. E é possível que você faça a alteração dessa turma, no segundo momento, após a oferta, e identifique qual é o docente responsável. Ok. Buscar ela para ver se foi atualizado os dados. Então aqui, turma 2, docente vinculado. Aqui no segundo momento, após a oferta da turma, a gente realiza a vinculação do aluno na turma. O registro de atividades ele pode ser feito de 3 maneiras. A gente pode matricular o aluno, pode existir a consolidação do aluno e a validação do aluno nessa turma. Qual a diferença? A matrícula é a vinculação de um aluno em uma turma, onde é necessário que ele realize, no segundo momento, uma consolidação. Então, a consolidação aqui ela vai buscar todas as matrículas de alunos vinculados a uma turma. Já validar um registro de atividade, então, a validação do registro de atividade é a matrícula e a consolidação numa mesma operação. Então, vamos simular aqui um exemplo.
cadastrado Vicente, Vicente Teste. Aí eu venho buscar aqui as atividades, o tipo de atividades aqui pode estar vinculado com uma complementar, dissertação, proficiência e qualificação. No entanto, essas atividades não foram cadastradas. Posso buscar aqui, o sistema já possui. Dissertação tese não tem, proficiência não tem, qualificação também não tem. Onde é que é cadastrado esses tipos de atividades? Também como disciplina. Eu venho aqui, cadastro, disciplinas / atividades. Então, realizo, por exemplo, o cadastro de uma atividade do tipo qualificação. Forma de participação, se ela vai ser individual, orientação individual, especial coletiva. Nesse caso aqui, para o docente regular, atividade acadêmica individual. A modalidade presencial. Eu vou ter acesso aos mesmos formulários que foi utilizado para o cadastro de uma disciplina. A diferença é que o tipo dela vai vir como atividade de qualificação. E no segundo momento, eu posso estar vinculando um aluno a esse tipo de atividade. Só para fins de exemplo aqui, qualificação, teste. Ok, código. Componente curricular cadastrado, tipo atividade, qualificação. Se eu vier agora aqui, matricular, docente. Na qualificação, vou buscar aqui todas. Vai me apresentar aqui. Observe que nesse caso a gente não informou lá no formulário anterior a quantidade de horas, porque essa atividade de qualificação é necessária para fins de integralização e cumprimento da estrutura curricular dos cursos de estrito sensu. Eu posso apresentou o erro, mas o que eu faria aqui é a questão da matrícula do aluno nessa atividade. Uma vez realizada a matrícula, eu realizo a consolidação dela, ou se eu não quiser realizar a matrícula e consolidação, se o discente já tiver cursado, por exemplo, essa atividade na instituição, para fins de registro, o gestor do módulo estrito sensu, ele pode vir na opção validar e realizar essa integralização para o discente. Ok. Vinculado ao aluno, a gente vai ter também aqui a possibilidade de cadastrar as bancas, seja ela de qualificação ou de defesa. Então, entra aqui na aba alunos, no menu outras operações, e aqui cadastrar a banca de qualificação. Vou formar aqui, sempre vinculado ao aluno. Deixa eu pegar um dado aqui que já está utilizado, cadastrar a banca de defesa. Certo, ele está falando, não é possível cadastrar a banca de defesa sem onde sempre cumpriu o total de créditos. Então, nesse caso aqui, primeiro, como a gente criou o curso, ele exige aqui 4 créditos, é necessário que ele realize essa integralização para depois ser cadastrado à banca de defesa. Como eu já tenho um curso, o aluno, e foi identificado o coordenador, dentro desse conjunto de funcionalidades no módulo estrito sensu, essas são as principais operações a serem realizadas. Por parte da visão do coordenador, eu tenho que entrar aqui com o usuário vinculado a esse servidor. E eu já acesso não o módulo estrito sensu, eu tenho acesso a portais. No caso, como ele é identificado como docente da instituição com vínculo de coordenação, ele tem obrigatoriamente o portal do docente, habilitado para ele, e também, por uma questão de responsabilidade, o portal da coordenação estrito sensu. Então, aqui, ao acessar o portal da coordenação estrito sensu, nós temos uma gama de funcionalidades também agrupadas por abas aqui.
desde cadastros, aqui vinculado à estrutura curricular que foi cadastrada pelo gestor, ao calendário do programa, a questão dos alunos, o cadastro também de um novo discente vinculado ao programa, a implantação do histórico seria essa integralização de uma atividade para o discente, funcionalidades da criação e consultas de turma, matrículas vinculadas sempre aos alunos do programa do usuário logado. Observe que aqui, quando a gente loga com o usuário, o coordenador desse curso, ele apresenta como coordenador de pós-graduação. Se ele tivesse mais de um vínculo de coordenação, cursos diferentes, seria necessário alterar esse vínculo para realizar todas as operações. Consultas e relatórios também relacionados aos alunos e ao curso no qual ele coordena. Nessas funcionalidades do portal da coordenação, acaba sendo um subconjunto das funcionalidades que a gente acabou vendo para o gestor. Então, o gestor ele vai ter uma gama maior, ok, mas além disso ele vai ter acesso a todos os discentes e a todos os programas cadastrados. A partir do momento que a gente loga com o usuário de coordenação, ele tem acesso a um conjunto também de funcionalidades que o gestor possui, no entanto, restrito apenas aos usuários e à coordenação do programa. Bom, vinculado a essa questão da estruturação, do cadastro e da operação de curso, essas são as principais funcionalidades que o módulo Street Sense ele apresenta. Nesse caso agora a gente deixa aberto para ver quais são as dúvidas, questionamentos que vocês possuem, para tentar sanar nesse primeiro encontro. Professor associado para o caso de programas em rede. Bom dia, Vilmara. Certo. Aqui no caso, quando a gente vem identificar a equipe de docente, eu tenho no caso todos os docentes da instituição, da unidade ou externo. Então aqui ele pode entrar com esse vínculo de colaborador ou permanente. Essa associação aqui que ela é feita, ela pode ser vinculada ao programa. Agora, se tiver um docente que a gente vai cadastrar externamente, tem que acessar aqui, ó. Aba permissões, aí eu venho aqui no menu docentes e cadastrar um docente externo. Aí informo também um CPF, faço a associação desse docente externo, depois vinculo ele dentro de um programa. Certo. Mais alguma dúvida? Assim, de uma maneira geral, aqui a gente tentou resumir as operações e apresentar primeiro essa parte da estruturação, que acaba sendo um trabalho mais que demanda mais esforço dentro da instituição. Aí, se houver também questionamentos específicos de um fluxo que não foi contemplado, seria importante a gente, pelo menos, pontuar agora para realizar a apresentação no segundo momento.
Isso, Vilmara, exatamente. Essa questão das especificidades, ela acaba sendo trabalhada com o decorrer do uso do sistema. De qualquer forma, da apresentação de hoje, tem algum ponto que não ficou claro, que a gente possa tentar retomar, explicar mais uma vez? Tá ok, Vilmara, ótimo. Para a gente dar prosseguimento, eu acho que pode seguir da seguinte forma. O Édipo, que é o analista responsável aí na instituição, ele vai seguir com a elaboração de um documento que vai ser encaminhado para a instituição para que vocês possam ter acesso a cada funcionalidade no sistema, que é o documento de validação do roteiro. Aí seria interessante acompanhar essa validação, porque a partir dessa atividade é que a gente consegue identificar dúvidas, realmente entender como é que o sistema acaba funcionando em relação às particularidades. Aí, por hora, a gente poderia também enviar para vocês um documento simples com relação à apresentação. Vocês utilizariam esse vídeo, essa apresentação, para auxiliar na revisão até do próprio módulo da maneira geral. Tá ok? Então, por hora, sem mais perguntas, certo? Bom, então eu agradeço e a gente fica à disposição aqui para possíveis esclarecimentos. Qualquer necessidade de entrar em contato, pode falar com o Ed também aciona a gente daqui e a gente acaba dando esse feedback para vocês, seja pelo Skype ou por e-mail. Bom, muito obrigado, pessoal. Tenham um bom dia.